Quero meditar com os irmãos nesta manhã, 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler o capítulo 1 nesta manhã. E aqui tem alguns conselhos sobre como devemos viver esses dias que estamos vivendo, como deve ser a conduta cristã diante desse tempo em que vivemos. Vou ler a partir do verso 3. Dou graças a Deus a quem sirvo, com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos passados, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em você. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Pai querido, nós lemos tua palavra nesta manhã e rogamos, ó Deus, os conselhos do teu Espírito sobre nossas vidas, e que nossas mentes e nossos corações estejam, ó Deus, abertos ao intento da Tua vontade, do Teu querer para nós nesse tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um pensamento cada vez mais voltado ao Senhor, voltado à Tua obra, voltado ao Teu Evangelho. É assim que eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, uma das coisas que esse texto mais expressa para mim é a perseverança. A perseverança de Paulo em seguir a Cristo Jesus. Ele está preso, ele foi preso pela acusação de ser um líder revolucionário que está tentando derrubar o Império Romano, e ele está escrevendo ao seu discípulo Timóteo, que está em Éfeso e está ali pastoreando essa igreja. E é interessante que ele apresenta para Timóteo algumas coisas que são preciosas para a vida cristã.
não são coisas muito boas. A primeira delas, ele diz que está abandonado, que foi abandonado. Foi abandonado por todas as pessoas, porque ele está preso. E foi preso porque ele está servindo a Deus, e o Império Romano colocou sobre ele, então, a pecha de que ele é um líder revolucionário que quer destruir o Império Romano. E com isso, então, as pessoas se afastaram dele e ficaram com medo, porque se o Império o prendeu, se eu me aproximar dele, pode ser que eu também possa ser preso. Então, muitos cristãos, falsos cristãos, se afastam daqueles que realmente servem a Deus e buscam ao Senhor Jesus Cristo. Essa semana eu recebi um vídeo de uma garotinha por volta dos seus 14, 16 anos, mais ou menos, e numa tribo na Índia, e sendo perseguida porque ela decidiu seguir o cristianismo. Bateram nela, esmurraram ela, chutaram ela e mataram ela. Enquanto muitos de nós estão buscando a Deus, achando que precisam de uma bênção a mais, muitos crentes estão ao redor do mundo, presos, sem condição humana nenhuma, mas estão professando a sua fé em Cristo Jesus. Isso me traz um impacto muito grande para a minha vida com Cristo. Principalmente quando eu leio e vejo que o apóstolo Paulo, ele está enfrentando essas lutas. Está enfrentando essas lutas e ele não deixa de cumprir o ministério dele. E qual é esse ministério do apóstolo Paulo? E qual deve ser o ministério de todo cristão? O ministério do apóstolo Paulo e o ministério de todo cristão é discipular pessoas, é estimular crentes a ficarem firmes no Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra que todo crente precisa ter em sua vida. Esse é o mandamento que o Senhor Jesus deixou a nós. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Ele nos confiou esta mensagem. Ele disse também, registrado lá em Atos, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E é interessante que ali em Atos ele fala testemunha, e no grego a palavra testemunha é a mesma da palavra martírio. Então você será a minha testemunha. Até que ponto você será a minha testemunha? Ao ponto de você realmente entregar a sua vida por amor a Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está expressando agora com a sua vida. O testemunho dele não está diante do bem-estar da vida. Vai além. Queridos irmãos, esse falso evangelho de bem-estar, esse falso evangelho de promessas, esse falso evangelho de que nós não teremos nenhum tipo de problema, está acabando com a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Porque o verdadeiro cristão, ele busca a Deus porque ele entendeu que o evangelho produz para ele a salvação verdadeira, a solução para a sua vida. E qual é a solução para as nossas vidas? Veja comigo o que o apóstolo Paulo diz aqui para nós, a partir do verso 9. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Olha o que é este Evangelho. O Evangelho de Cristo não significa simplesmente um bem-estar e uma prosperidade nesta terra, muito pelo contrário, significa uma compreensão de que nós somos imortais, nós somos criados por Deus para uma vida imortal, para uma vida eterna com Deus. E que, portanto, esse breve momento em que vivemos deve representar para nós o desejo
de atingir essa plenitude com Deus, de viver essa glória com Deus, de viver essa eternidade com o Senhor. Então nós vivemos porque nós somos eternos. E nós somos eternos porque Cristo Jesus venceu a morte. Amém, igreja? Ele venceu a morte. E porque Ele se entregou por nós? Se entregou pelos nossos delitos, se entregou pelos nossos pecados, se entregou pelas nossas faltas. São os nossos pecados que nos afastam de Deus. São os nossos pecados que nos colocam distantes do Senhor. Olha o que mais o apóstolo Paulo diz. Deste evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Você pode colocar o versículo 12 para a gente ler todos juntos? Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Olha que coisa linda e tremenda e poderosa. Então, queridos irmãos, a vida, ela tem um sentido em Deus, em Cristo Jesus. Mas ela tem uma esperança verdadeira em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos sempre estar olhando para isso e entendendo a razão da nossa existência, a razão da nossa vida. Porque às vezes nós olhamos para essas circunstâncias que nós estamos vivendo, uma perseguição, um problema, uma dificuldade em casa, uma dificuldade ali, as notícias que são lançadas para nós, e nós temos uma tendência a enfraquecer a nossa vida. E nós precisamos aprender a olhar para a palavra de Deus e olhar com Cristo Jesus, a manter essa fé. Uma fé verdadeira, uma fé profunda, uma fé constante, uma fé que se desenvolve cada vez mais. Mas por que muitas vezes a fé dos crentes não se desenvolve? A fé dos crentes não se desenvolve porque eles não discipulam. Porque eles só se preocupam consigo próprio. Queridos irmãos, é muito importante o discipulado. É muito importante cada um de nós se preocupar com o próximo. Você se preocupa com quem? Você está orando por quem? Você está ajudando no progresso da fé de quem? Se nós temos a carta de Timóteo, é porque Paulo estava discipulando Timóteo. E Paulo queria deixar orientações para Timóteo. Ele está escrevendo para Timóteo e dizendo para ele que ele deve manter firme a fé dele. Queridos irmãos, quando nós vivemos apenas para nós não conseguimos experimentar a verdadeira experiência com Deus. É só quando eu abro mão de mim e começo a viver pelo outro, é que de fato eu começo a experimentar dessa graça sublime de Deus. Queridos irmãos, é importante que eu e você oremos para que as pessoas se convertam. É importante que nós acompanhemos as pessoas que se converterem. É importante que nós continuemos orando por aqueles que estão se convertendo. Querido irmão e querida irmã, nós estamos olhando aqui para um texto que é de um homem que está discipulando um outro, que ele é pastor e que está sendo mentoreado pelo apóstolo Paulo. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham que vir na igreja é só ouvir um sermão, é só contribuir à oferta. Não, querido irmão. Estar no reino de Deus significa que eu compreendi a verdade dessa vida. E se eu compreendi a verdade desta vida, então eu agora me torno participante deste reino. E que agora então eu sou um proclamador deste reino. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas que eu sou o embaixador deste reino.
Então eu sou um representante de Deus sobre a face da terra. Pastor, mas eu não estou preparado, eu não sei como fazer isso. Querido irmão, o que você já tem, você já pode partilhar com quem não tem. Existem muitas pessoas que não têm nada, e nós já temos muito, e nós precisamos partilhar. A vida cristã vem dessa partilha. Isso começa em casa. É isso que a gente está vendo nesse texto. Começa aqui, lembro-me, verso 4, verso 5. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou a sua avó Lloyd, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Começa em casa. O discipulado começa na família. É o primeiro lugar para discipular. Ensinar os filhos a orar, ensinar os filhos a ler a palavra de Deus, ensinar os filhos a evangelizar, ensinar os filhos a ter compaixão, ensinar os filhos a andar no caminho do Senhor. A primeira fé começa em casa. Ah, mas, pastor, não sei o que aconteceu, tentei fazer tudo certo, mas meus filhos não estão no caminho. Você continua firme. Amém, irmão? Você continua firme. Você continua sendo o exemplo. Você continua mostrando que a sua fé é não fingida. Você continua mostrando que a sua fé é no Evangelho verdadeiro, é na sã doutrina, é em Cristo Jesus. Mas isso não deve te impedir, e isso também não deve servir de desculpa para você apenas querer evangelizar a sua família. Precisa ir além. As pessoas que você conhece, as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, seus vizinhos, de alguma forma, estabelecer um contato para que essas pessoas conheçam o Evangelho em Cristo Jesus. Recebam o Evangelho em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo continua nos dizendo aqui. Falando agora do exemplo de Onesíforo. O que ele diz? Olha, eu preguei para Onesíforo. Ele se converteu. E ele começou a trabalhar na igreja do Senhor Jesus. É assim que a igreja se desenvolve, queridos irmãos. É esse evangelismo pessoal. Agora a gente tem muito modelo de igreja. E a gente tem um modelo de igreja hoje em dia que é muito dependente do homem mandar, do homem criar um programa para que todos entrem e comecem a fazer isso. E acaba que o relacionamento fica desgastado porque fica só pensando que o relacionamento é multiplicação, é multiplicador, ao invés do relacionamento ser significativo na palavra. Ao invés do relacionamento ser significativo pelo projeto de Deus. E eu opto e eu acredito que o melhor modelo é o modelo que Jesus deixou. E qual foi o modelo que ele deixou? Ele ensinou 12, perdeu 1. Chamou a Paulo e esses homens começaram a pregar o Evangelho e discipular outras pessoas. E o que eu acredito? Qual é o meu anseio como pastor desta igreja? Eu acredito assim. Mas como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando você se comprometer com Cristo Jesus. Não é comigo. Pastor, qual o modelo que nós vamos fazer? O modelo já está aqui, é Cristo Jesus. O modelo nós estamos vendo aqui, Paulo com Timóteo. Sabe como Paulo conheceu Timóteo? Na feira. Sabe o que Paulo estava fazendo na feira? Estava vendendo tapete. Ali ele conheceu Áquila e Priscila e depois conheceu Timóteo. Áquila e Priscila se converteram. A igreja começou aonde? Na casa de Áquila e Priscila. E depois
vem Timóteo. Dá para você entender que o Evangelho é feito com crentes que se comprometem com Cristo Jesus, porque conheceram o verdadeiro Evangelho e vivem o verdadeiro Evangelho. E é interessante que o apóstolo Paulo fala disso de Timóteo, a sua fé não fingida. E não finge de ser crente. Irmão, se você não entra nessa história verdadeiramente, pastor, eu estou tentando evangelizar, mas não estou ganhando ninguém para Jesus, como que eu vou fazer, pastor? Como que eu vou fazer? Ore, continue orando, continue atento. E outra coisa, o Senhor Jesus falou o seguinte: não joga as suas pérolas aos porcos. Então, se não quer, não insiste, apresenta o Evangelho. Mas veja as outras pessoas. Existem muitas pessoas do nosso lado que precisam de Cristo Jesus. Existem pessoas que estão ao nosso lado que necessitam de Cristo Jesus. Como que isso vai acontecer? Relacionamento, irmão. É isso que Paulo está fazendo com Timóteo, é relacionamento. Agora, se você vem na igreja, mas não, sai daqui, não quer se relacionar com ninguém para ter relacionamento com Cristo Jesus, mostrar Cristo Jesus, precisa ter esse relacionamento com Cristo. Coloca o versículo 8 para nós. Vamos ler o versículo 8, queridos irmãos. E essa é a base dessa mensagem nesta manhã. Portanto, não se envergonhe. Vamos falar juntos? Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Não se envergonhe. Não se envergonhe de testemunhar do Evangelho. Não se envergonhe. Tem muitas pessoas que recebem convite para uma festa e vão com muita alegria. E tem certas pessoas que têm dificuldade de convidar alguém para vir à igreja. E tem muitas pessoas que ficam falando: não, mas a gente precisa fazer alguma coisa a mais, a gente precisa fazer alguma coisa a mais, pastor. Eu falo, o que a igreja precisa fazer é evangelizar. E isso é comprometimento pessoal com Deus e com Cristo Jesus. E o nosso desafio como igreja é sermos uma igreja que prega a palavra de Deus e não se desvia da sã doutrina. Essa é a nossa base, verso 13. Retenha com fé o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Então, queridos irmãos, o nosso papel como igreja é pregar o Evangelho, apresentar o Evangelho. Mas nosso papel como crentes é testemunhar, falar do Evangelho, se comprometer com a vida do próximo, evangelizá-lo. Quanto tempo que dura o evangelismo, pastor? É uma vida, irmão. É uma vida. É uma vida. É uma vida. Quantos que eu batizei aqui nesta igreja? Quantos que eu vejo que às vezes se afastaram do caminho e eu falo para eles quando eu encontro, eles já olham para mim e falam assim: pastor, um dia eu vou lá de novo. Eu falei: para de mentir, isso é só piora para você. Aquele dia lá você deu um lindo testemunho na frente da igreja, então honre o que você disse na frente da igreja, honre o que você disse para o Senhor Jesus. Está com algum problema? Está precisando? Eu vou orar por você. Não deixe de orar. Cada casamento que eu faço, eu digo para cada um das pessoas que eu vou, dos nubentes, eu digo para eles: olha, esse relacionamento aqui não é simplesmente para mim vir aqui dar uma benção para vocês, porque eu não cobro para fazer casamento. Nunca cobrei. Nunca pedi dinheiro de ninguém. Porque eu entendi que essa é a minha missão. Faço isso por missão, por vocação. E quando eu faço um casamento,
Eu oro por todos que eu já fiz casamento e oro por essas famílias até hoje. E é assim que o povo de Deus faz. Paulo está preso. Presta atenção. Paulo está preso. Está cheio de problema, não está? Está sofrendo acusação. O pessoal não está indo defender ele. Nesse período aqui, Paulo já está até meio cego. Diante de tanto que ele já está passando. Então tem alguém que está escrevendo para ele aqui essa carta. Mas olha que coisa bonita. Ele não perde a responsabilidade e o compromisso de estimular a fé de Timóteo. Amém, irmãos? É isso que faz com que a nossa fé fique viva. É isso que faz com que a nossa experiência com Deus seja verdadeira. É isso que faz com que a nossa fé em Cristo Jesus se fortaleça cada vez mais. Às vezes você está orando e pedindo para Deus algo que você quer receber, e você não está vendo resposta, e não está recebendo. Ora pelo outro. E você vai ver Deus agir na vida do outro. E aí você vai entender que o que você está passando é só um processo que Deus está querendo te aproximar dele, para que você ore pelas pessoas. Ore para que as pessoas experimentem de Cristo. Nós não podemos ser uma igreja de consumo, nós não podemos ser uma igreja de entretenimento. Nós precisamos ser uma igreja de discípulos, amém, irmãos? Uma igreja de discípulos. Discípulos de quem? Quem é o seu discipulador? Jesus Cristo, amém, irmãos? É Jesus Cristo. Não vem com esse negócio de meu discípulo amado, esse negócio não, precisa de método. A igreja chegou até aqui porque existiram pessoas que davam o seu testemunho, não importando as condições, as circunstâncias, davam o seu testemunho verdadeiro de que entenderam que Cristo Jesus morreu na cruz por eles e deu para eles a imortalidade, a vida eterna. E que, portanto, agora eles vivem para Cristo Jesus. Ensinam dentro das suas casas, culto doméstico. Ore com seus filhos, leia a Bíblia. Ah, mas meus filhos não vêm, reúne a família toda, está todo mundo aqui, senta aqui agora, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos fazer o Pai Nosso, nós vamos pegar e cada um vai orar. Ah, eu não quero orar, então tá bom, você não ora, eu oro por você. É assim. Não negocie a sua autoridade de pai, de mãe. A sua autoridade foi Deus que te deu. Mãe, a sua autoridade, seu filho, foi Deus que te deu. Então exercite essa autoridade. Não importa. Essa semana eu estava conversando com a minha sogra, ela virou e falou assim, ó, se precisar eu pego a chinela, cara. Eu falei, só está certinha mesmo, tem que pegar a chinela mesmo. Ela estava falando para mim, viu, irmãos? Não é para os filhos dela, não. Que agora eu sou filho dela, então ela falou, vou pegar a chinela para você, Carlos. E é assim. Não perca a sua autoridade. É isso que nós estamos vendo aqui com o apóstolo Paulo. Deus confiou para você uma palavra que é poderosa. Uma palavra que determina o destino das outras pessoas. E essa palavra, ela é tão poderosa que ela transforma vidas radicalmente. Radicalmente. Liberta. Essa palavra, ela, além de libertar, além de transformar, ela promove o reino, a cura, a libertação para as pessoas. Sabe, queridos irmãos, eu fico olhando e eu fico pensando que todo momento é uma oportunidade. Todo local é um local que Deus me levou. Tenha isso na sua mente. Pare de ficar se preocupando com as coisas que são passageiras. Olha que coisa interessante. Verso 7. O que o apóstolo Paulo fala para Timóteo? Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Mas qual espírito? De poder, de amor, de equilíbrio. Vamos falar todos juntos?
pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que você precisa na sua vida? O que você precisa? Está precisando de poder? O texto está falando que Deus já te deu o poder. Poder para curar as tuas feridas emocionais. Poder para curar pessoas. Poder para libertar vidas. Deus te deu esse poder. Só que se você não usa, atrofia. Atrofia. Se você não exercita, atrofia. Ele te deu o poder. Este poder é o mesmo poder, é a mesma palavra que está lá em Atos. É a mesma palavra que está lá em Cristo Jesus. O mesmo poder. Ele te deu o poder. Te deu amor. Amor. Se você não evangeliza, você não ama. Se você, nessa semana, não orou por nenhum não crente que você conhece, você não ama. Se essa semana você orou assim, Senhor, que a minha vida seja um exemplo para fulano, que o teu Espírito me use de uma maneira para tocar os corações. Você não ama. De equilíbrio. De equilíbrio. 3 coisas que Deus está nos dando: poder, amor e equilíbrio. Não está tendo? Pede hoje a Deus. Não está evangelizando? Comece hoje. Está com covardia? Vença isso. Tem vergonha? Vença essa vergonha. Porque Cristo não teve vergonha de morrer na cruz do Calvário pela sua vida. E o apóstolo Paulo, ele viveu na presença de Deus até os seus últimos dias. Viveu discipulando, viveu instruindo, viveu mostrando o evangelho da salvação. Morreu dizendo para nós que o melhor é estar com Deus, que o melhor é viver com Deus, porque estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. E eu estou bem certo de que Deus é poderoso para confiar no coração dos irmãos esta palavra e fazer com que esta palavra não seja apenas uma palavra que fique guardada na sua memória e no seu coração, mas seja um início de uma transformação e de iniciativas. A minha oração nesta manhã é que Deus esteja agora fervendo a sua cabeça com pessoas, mexendo no teu coração, com vidas que você conhece que precisam de Cristo Jesus, com vidas que estão necessitando de um milagre na casa, a manifestação do poder de Deus, com vidas que estão às vezes até presas na depressão, presas nas ansiedades e precisam conhecer e experimentar o amor de Deus. Eu estou orando, pedindo para Deus, para que Deus esteja derramando sobre a sua vida essa capacidade de você ter essa vida que mostre às pessoas o equilíbrio que nós recebemos de Deus, o Espírito Santo de Deus, da graça de Deus sobre nossas vidas. A minha oração é que nesse segundo semestre, cada um de nós esteja discipulando uma pessoa, mas esteja discipulando e acompanhando verdadeiramente. Que nesse segundo semestre, você realmente se preocupe e se envolva com alguém que precisa de Cristo. O foco principal é Cristo. A conversa principal é Cristo. A importância é Cristo. A necessidade, o Evangelho de Cristo. A minha oração é que nós sejamos uma igreja de discípulos. E que se Deus levantar homens e mulheres que têm um compromisso com Ele, eu tenho certeza que essa igreja fará uma diferença cada vez maior nesta cidade e no mundo. Porque é assim que eu creio no Evangelho. Eu não creio no Evangelho de estruturas humanas.
Eu creio no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, que é o poder do Espírito em minha vida e na sua vida. Oh, querido irmão, mergulha no Espírito Santo, mergulha em Cristo Jesus, mergulha no Senhor. Mergulha no Senhor, Ele que vai fortalecer, Ele que vai cuidar de você, Ele que vai abrir as portas, Ele que vai te transformar. Mas faz isso na prática, não fica só para você, não fica enterrando o Evangelho, não fica enterrando e colocando desculpas. Não, vença as suas desculpas, vença. Para de criar justificativas, vença as suas justificativas. Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer, a gente faz muito mais do que a gente imagina. A gente tem um poder tão grande dentro de nós. E quando a gente faz isso com o Espírito Santo de Deus, com o poder de Deus. Vocês se lembram de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Lá no Getsemane, Ele falou: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Ele não estava fingindo ali. Estava difícil. Era difícil, mas Pai, não seja a minha vontade, mas sim a Tua. E Deus levanta Jesus ali. Deus levanta Jesus depois daquela noite que Ele estava derramando sangue. Ninguém tinha impedido dor sobre Ele. Ele estava sofrendo, sofrimento da alma, mas Deus levanta Ele com o poder. Amém? Hoje Deus vai te levantar com o mesmo poder que estava sobre Cristo, Ele estará sobre a sua vida, amém? Ele te levantará com o poder do Espírito, para que você cumpra a sua missão, para que você cumpra o seu papel de ser um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo foi até o fim, discipulando Timóteo. Faz essa oração e fala: Senhor, eu quero ser teu discípulo. Eu quero ser teu discípulo, como Paulo foi o discipulador de Timóteo. Eu também quero ser o teu discípulo na vida de outras pessoas. Que outras pessoas aprendam comigo da fé em Cristo Jesus. Que outras pessoas aprendam, através da minha vida, a depender completamente do teu Filho. Faz essa oração hoje em nome de Jesus. Fecha os teus olhos e fala com Deus. E que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, venha sobre nós e te levante e te capacite no mesmo poder que estava sobre Cristo Jesus e estava sobre o apóstolo Paulo. Venceu a sua covardia e não se envergonhou do Evangelho. Que eu e você vençamos nossa covardia e não nos envergonhemos do Evangelho de Cristo Jesus. Pai, nesta manhã, Senhor, somos desafiados pela Tua palavra a viver, ó Deus, o discipulado, ó Deus, de uma maneira cada vez mais profunda e verdadeira com o Senhor. Que ao nos levantarmos aqui nesta manhã, Senhor, seja com um compromisso, seja com a responsabilidade. Ó Deus, eu sei, ó Deus, que existem vidas, que cada um dos irmãos aqui hoje, ó Deus, podem ser bênção. Cada um aqui, ó Deus, pode ser uma bênção grandiosa para mudar vidas, mudar famílias, libertar pessoas. Que ao nos levantarmos aqui hoje, nesta manhã, Senhor, estejamos revestidos do poder do Teu Espírito Santo, e que ao proferirmos, ó Deus, a Tua palavra, os corações realmente, ó Deus, recebam, ó Deus, da glória do Senhor, recebam da paz do Senhor, recebam da graça do Senhor, recebam, ó Deus, deste poder que nos capacita a levar a Tua palavra. Que, ó Deus, que as palavras dos nossos lábios sejam refrigério para as almas que precisam. Que as palavras dos nossos lábios venham curar feridas da alma, venham transformar histórias, ó Pai. Toma as nossas vidas nesta manhã, no poder do Teu Espírito Santo. É assim que eu lhe oro, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus Pai, a graça sublime de Cristo Jesus e as preciosas, eternas e santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sobre a sua casa e a sua família, hoje e para sempre.
Amém. Amém.